CNPJ para vender PLR no marketing digital. Qual é o KNAI que você vai usar, qual é o imposto que você vai pagar e qual o melhor tipo de CNPJ para você abrir, vou explicar para você nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Dá um Clique e hoje a gente vai falar para quem está querendo ou talvez já está vendendo PLR no marketing digital. Então vou dizer para você aqui, vou te explicar como que funciona, quanto de imposto você vai pagar, qual KNAI que você tem que se atentar na hora de abrir o seu CNPJ para vender PLR. Mas antes de a gente entrar no assunto, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, curta, compartilha, deixa aqui nos comentários o que você vem achando dos nossos vídeos. De segunda a sábado, vídeo todos os dias para te ajudar a entender essa parte burocrática, entender como que você faz para regularizar o seu negócio digital. Hoje a gente cuida de mais de 200 negócios digitais em todo o Brasil e se você precisar da nossa assessoria, os nossos contatos estão aqui embaixo. Bom, vamos lá. Se você está pensando em abrir um CNPJ para vender PLR, esse vídeo aqui é muito importante, então fica comigo até o final, tá? Bom, a primeira coisa que você precisa entender na hora de abrir um CNPJ para vender seu PLR é saber quais são os KNAIs que você vai colocar ali no seu CNPJ para conseguir vender PLR. Não existe um KNAI específico para vender PLR, tá? Então a gente vai fazer uma adequação nos KNAIs que já existe ali na lista de classificação dos KNAIs, tá? Quando a gente está falando de PLR, a gente tem basicamente o PLR de curso e o PLR de e-book. Para o PLR de curso, a gente vai utilizar o KNAI de treinamento e eu vou deixar ele aqui na tela para você. Se você está vendendo um PLR de e-book, você vai ter dois KNAIs que você pode incluir, tá? O KNAI de comércio de livros, e esse comércio de livros também inclui comércio de e-book. Então, se você olhar lá na lista de descritores, né, no site oficial, quando você consulta o KNAI, você vai ver que na lista de descritores ele também vale para comércio de e-book. É por isso que ele é recomendado para venda de PLR. E também o KNAI de edição de e-books, que também é recomendado para quem vende PLR. Então, a gente tem basicamente três KNAIs que você precisa se atentar na hora de abrir seu CNPJ e saber se eles realmente estão ali no cadastro do seu CNPJ. O segundo ponto que você precisa saber na hora de abrir o CNPJ é qual o melhor tipo de empresa que você vai abrir. E esse segundo ponto é muito importante porque o seu momento atual do seu negócio vai influenciar na hora de escolher o seu CNPJ. E por que eu tô falando isso? Porque basicamente na hora de abrir um CNPJ, você pode sim abrir um MEI, porque as atividades que eu falei anteriormente, que são as atividades vinculadas aí para PLR, são permitidas até o momento, sim, ser MEI. Então, se você está faturando dentro do limite do MEI, que atualmente é R$ 81 mil ao ano, você pode começar como MEI. Além do limite de faturamento do MEI, o MEI também tem uma questão societária, porque o MEI não pode ter sócio. Então, se você está abrindo a sua empresa para vender PLR com um sócio, o MEI também não vai ser uma possibilidade. E quando o MEI não é uma possibilidade, você tem que abrir uma empresa do Simples Nacional, uma ME que a gente chama, tá? E quando você vai abrir uma empresa do Simples Nacional, você vai abrir uma sociedade limitada, tá? Então, é importante você ter essas informações para quando você for sentar com o seu contador, já passar essas informações para você não ter nenhum erro ali na abertura do seu CNPJ para vender PLR, tá? E depois de você já entender sobre KNAI e qual o melhor tipo ali de CNPJ na hora de abrir, você precisa saber qual o imposto que você vai pagar na hora de vender PLR. Se você optar por abrir uma empresa no MEI, você vai pagar um imposto fixo aí que está na média de R$ 65 por mês. Então, você vai pagar esse imposto fixo faturando alguma coisa ou não, tá? Então, mesmo que seu MEI não venda nada de PLR, você precisa pagar esse imposto, beleza? Agora, quando a gente está falando de microempresa, empresa do Simples Nacional, o imposto é calculado sobre o seu faturamento bruto, que é o valor total das suas vendas dentro do mês. Então, se dentro do mês você não vender nada, você não vai ter imposto para pagar. Agora, se você vender, aí sim a gente vai ter que aplicar ali a tabela do anexo de acordo com o PLR que você está vendendo para a gente calcular o seu imposto. Por que eu estou falando de anexo, né? Se você não sabe o que é anexo, anexo nada mais é do que uma tabela. No Simples Nacional, existem 5 tabelas de imposto, tá? Que são chamadas de anexo. Essas 5 tabelas de impostos são de acordo com a atividade, são de acordo com o KNAI. Por isso que o KNAI é um dos pontos principais na hora de você abrir seu CNPJ. Então, só para você ter uma ideia, o KNAI de venda de PLR de e-book, ele está na tabela 1 do Simples Nacional.
que é uma porcentagem de imposto. Agora, o PLR de venda de cursos, ele tá no anexo 3, que é outra porcentagem de imposto. Só para você ter uma ideia, quando você está falando de e-book, você está falando em 4%, e quando você está falando de curso online, você está falando de 6%. E é válido ressaltar que quando a gente está falando de e-book, a gente ainda pode se aproveitar, ter um benefício da imunidade do ICMS, que é o benefício garantido ali para o e-book. Então, quando a gente está falando de e-book, ainda você consegue reduzir ainda mais a carga tributária. Então, esses são os 3 principais pontos na hora de você abrir seu CNPJ para vender PLR. Se esse vídeo aqui te ajudou a entender um pouco mais essa parte de CNPJ para vender PLR, deixa aqui nos comentários. Ou se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, que a gente pode pegar seu comentário e trazer aqui como um novo vídeo, um novo conteúdo para você. Então é isso, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.